Olá, meus estimados. Vamos começar a nossa aula de número 4, salvo melhor juízo, salvo engano, deste que vos fala. Hoje nós vamos começar tratando das correntes da filosofia moral e vamos ver até onde nós conseguimos ir, ok? Bom, existem muitas correntes pertencentes à filosofia moral. As mais importantes e, portanto, aquelas que nós vamos estudar neste curso que é um curso de noções básicas de filosofia do direito, são duas. São o kantismo e o utilitarismo. Essas duas correntes de pensamento filosófico moral surgem no século XVIII. E qual é o evento importante que existiu no século XVIII? Sabemos já o Iluminismo, a Ilustração, que é o movimento que exalta a razão, exalta a ciência, exalta o progresso em detrimento do metafísico, da crença, da religiosidade. É uma manifestação racional de tentativa de explicação do mundo. Foi um movimento que promoveu o questionamento, portanto, da autoridade. Ora, se não existe um divino que vai dizer que este rei é representante da vontade divina, da voluntas Dei, a vontade régia é a voluntas Dei, porque se não fosse vontade de Deus, esta pessoa não seria rei, portanto, a vontade do rei é indiretamente a vontade de Deus. Se não existe essa vontade de Deus, o que esse rei está fazendo aqui? Por que ele manda na gente? Começa então o questionamento acerca da autoridade. E, ao mesmo tempo, busca-se a emancipação intelectual. Não só a emancipação intelectual, mas também a emancipação moral do indivíduo. A moral não é mais uma moral metafísica, não é mais uma moral baseada na vontade de Deus, tampouco vai ser uma moral baseada na vontade da autoridade, porque a autoridade já é questionada. Se não existe uma autoridade divina que coloca uma autoridade terrena para que essa autoridade terrena diga o que é a moral, diga o que é a ética, então nós estamos diante de um problema. O que é a moral? O que é a ética? Começa-se então a emancipar o indivíduo moral e eticamente. O Immanuel Kant, obviamente o criador do kantismo, né, distinguiu a razão em duas. E a partir dessa distinção surgem duas teorias diferentes: a teoria da razão pura e a teoria da razão prática. A teoria da razão pura vai tratar do conhecimento em si. Então, a teoria da razão pura é uma teoria que pertence ao campo daquilo que nós chamamos na filosofia de epistemologia, ou seja, do estudo do conhecimento. E a teoria da razão prática? A teoria da razão prática, veja só, ela está relacionada no próprio nome dela. Razão prática. Eu vou me utilizar da razão para a praxis, para o dia a dia, para o cotidiano, para a relação entre os indivíduos. A teoria da razão prática vai tratar, portanto, da moral e do direito. Essa teoria vai defender que a moral não é um simples sentimento interno, senão que a moral é uma imposição absoluta ao ser humano. A moral é um imperativo. E aí Kant chama esse imperativo de imperativo categórico. O que seria o imperativo categórico? Seria um dever interno tão forte, mas tão forte que é inegável. O ser humano não consegue negar esse mandamento interno que está nele. E de onde viria essa força tão grande do imperativo categórico? Essa força ela viria do fato de que se trata, imperativo categórico, de uma ou mais máximas que são universais, ou seja, máximas que valem para todos os seres humanos, em todos os momentos. Vamos a um exemplo.
se a máxima é aceitável mentir. É errado? É, mas é aceitável. A mentira é aceitável. Se essa máxima for universalizada, ou seja, se ela for colocada como válida para todos, a confiança mútua seria automaticamente destruída. Destruída a confiança mútua, a própria ideia de verdade perde sentido. Como eu vou confiar na palavra do outro como sendo verdadeira, se mentir é aceitável? Então, essa máxima fulmina a ideia de verdade, de confiança e verdade. Isso torna, obviamente, a convivência social inviável. Imagina só que uma pessoa vem vender doce aqui na porta da minha casa. Acontece bastante. Eu, infelizmente, caio nessa e acabo comprando e comendo os doces. Não deveria. Aí a pessoa fala, estou vendendo uma trufa. Quanto que é? Pergunto eu. E a pessoa diz, são R$5. Ah, ok, me vê 3. Somos 3 aqui em casa, me vê 3. Ok, são R$15. Ah, tá joia. Eu vou lá, dou o dinheiro para a pessoa pega o dinheiro e sai correndo. E não me dá as trufas. Aí vai depender da minha vis compulsiva não, da minha vis absoluta, ou seja, da minha capacidade de atingir essa pessoa, de chegar até essa pessoa, de pegar essa pessoa, de dominar essa pessoa para pegar meu dinheiro de volta. Perceba que se não houver um mínimo de confiança mútua, nós não conseguimos sobreviver. Como que eu vou andar na rua imaginando que a qualquer momento um carro, a bel prazer do seu motorista, vai avançar na calçada e vai me atropelar? Seria impossível, seria inviável a convivência humana se ela não fosse baseada no mínimo de crença de que o outro vai respeitar, no mínimo de confiança em relação ao outro, ao alter, à alteridade. Pois bem, se essa ideia de que mentira é aceitável não é real, não é que é real, é que não funciona, vai nos conduzir a um caos social, o seu oposto, na verdade, é oponível, deve ser oponível a todos. Devemos dizer a verdade. Por quê? Quando dizemos a verdade, nós geramos a confiança no outro, e a confiança no outro vai fazer com que nós estabeleçamos uma sociedade mais pacífica. Portanto, a máxima, devemos dizer a verdade, ao contrário da massa, a mentira é aceitável, é universal. E se é universal, é um imperativo categórico. Percebam como a teoria da razão prática é uma teoria pura da moral. Por que ela é uma teoria pura da moral? Porque ela fundamenta a moralidade exclusivamente na razão. Ela é pura porque a moral não vem do externo, não vem de um fator externo, vem do fator interno, da razão. Então, a moral é pura. Porque a razão também é pura. Livre de terceiros, é pura. Independe-se de inclinações, independe-se de desejos, independe-se de consequências. Apesar das consequências serem pensadas nesse momento. A teoria da razão prática estabelece que existe uma lei moral que é universal e válida para todos os seres racionais. E ela se dá por meio desse imperativo categórico. Ao contrário dos justnaturalistas modernos, como nós vamos ver mais lá na frente, quando nós estudarmos John Finnis, Immanuel Kant não fez uma lista de leis morais. Ah, isso aqui é direito natural. John Finnis fez isso. Eu acho absurdo que as pessoas digam que ele é justnaturalista. Mas o justnaturalismo moderno é esse. Né? Na verdade, é um justpositivismo disfarçado de justnaturalismo. Ora, ele está positivando as leis naturais, está dizendo, isso aqui é lei natural. Isso é positivismo, não é mesmo? Bom, é meu pensamento acerca de Finnis, mas enfim. Apesar de ele explicar, né, fazer uma digressão acerca de quais sejam esses direitos, quando ele positiva, ele está sendo
um positivista, né? Baseado no justnaturalismo, mas está sendo um positivista. Pois bem, Immanuel Kant não comete este equívoco, eu acho que é um equívoco, tá? O mesmo equívoco de John Finnis. Ele não vai listar uma lista, não vai fazer uma lista de leis morais. O que ele faz é definir que uma ação, para ser naturalmente correta, essa ação precisa ser universalizável. Em outras palavras, nós devemos questionar se determinada ação pode ser adotada por todos os homens ou não. Se essa ação puder ser adotada por todos os homens, mais além, se ela for um dever para todos os homens, então esta ação passa sob o crivo desse teste kantiano e pode ser dotada de valor moral e considerada um imperativo categórico. Desse modo, meus caros, acho que nós podemos definir o imperativo categórico dessa forma. Age unicamente segundo uma máxima tal que, ao mesmo tempo, tu possas querer que ela se torne uma lei universal. Essa é a regra de ouro para compreender os limites da liberdade de cada um de nós. Não faça ao outro o que você não quer que façam com você. Essa é a ideia do imperativo categórico. Bem simples, ok? Ouviu falar de imperativo categórico, você sabe que está falando de Kant, e você sabe que está falando da teoria da razão prática de Kant, porque tem a ver com a prática, é uma moral interna que é oposta a todos, porque a todos é natural, na medida em que a razão demonstra que esta é uma ordem racional moral. Pois bem, enquanto o kantismo se funda na essência da moral, o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, ele se funda nas consequências das ações. Pensa-se assim, eu vou fazer alguma coisa, qual vai ser a consequência disso? É uma consequência útil ou não é uma consequência útil? Percebam a ideia do utilitarismo. E como eu vou dizer que essa consequência ela é útil ou não é útil? Com base numa coisa, na finalidade da vida. Qual que é a finalidade da vida para essa corrente filosófica chamada utilitarismo? A finalidade da vida é a felicidade. Vivemos porque temos que buscar a felicidade. Mas quid sit? O que é a felicidade? A felicidade, de acordo com o utilitarismo, é, ao mesmo tempo, é a somatória dessas duas coisas. Obtenção de prazer e evitação de dor. Eu evito prazer, eu obtenho prazer, eu busco obter o prazer e busco evitar a dor. Isto é felicidade. Uma pessoa gozando de prazer e sem dor é uma pessoa feliz. Isso quer dizer que nós, seres humanos, buscamos sempre o prazer e buscamos sempre evitar a dor. Mas, César, e as pessoas que vão na academia e treinam forte? Dói. Treinar forte, levantar pesos, dói. Sair da comodidade de casa para correr 10 km, 5 km, 2 km, que seja, dói. E as pessoas mesmo assim escolhem sentir essa dor. Como assim a felicidade é obter prazer e evitar a dor? Bem, essas pessoas, de acordo com a ótica utilitarista, essas pessoas sopesam a dor do treinamento físico e a dor de não ter um corpo aformoseado pela atividade física. E para essas pessoas, ao sopesarem isso, a dor do treinamento físico é menor do que a dor de não ter um corpo sarado. Então as pessoas se entregam a esse penoso e violento treinamento físico. Bom, se o ser humano está em busca da felicidade, e a felicidade é a obtenção de prazer e a evitação da dor, então o utilitarismo se debruça em como conseguir a felicidade para o maior número de pessoas.
Esta é a fórmula do utilitarismo. Conseguir a felicidade, maior felicidade para o maior número de pessoas. Quanto mais uma sociedade consegue isso, maior é o seu valor moral, de acordo com o utilitarismo. Olha só, quanto mais uma sociedade consegue fazer com que as pessoas sejam mais felizes, ou seja, tenham mais prazer e menos dor, quanto mais pessoas conseguirem isso, maior é o valor moral dessa sociedade. Percebam, meus caros, como a ética utilitarista se opõe à ética kantista. Por quê? Kant desenvolveu uma ética de princípios, ou seja, uma ética, deixa eu ver aqui, deontológica. A ética dele é deontológica. Porque é principiológica. Já Bentham e Mill, eles desenvolvem uma ética consequencialista, focada na consequência das ações. E não nos princípios, não na deontologia. Vejam a oposição entre kantismo e utilitarismo. Pois bem, vamos estudar rapidamente o dilema do trem, para nós podermos entender melhor, um pouco melhor ao menos, na prática, o que é utilitarismo. Porque um utilitarista, de acordo com a perspectiva dessa própria escola filosófica, não teria muitas dificuldades para resolver esse dilema do trem. Aqui está o dilema do trem. Tem um vagão que está se aproximando de uma bifurcação e, se ele seguir reto, ele vai atingir 5 trabalhadores que estão caminhando e estão distraídos lá. Mas se o trilho for desviado, este vagão vai atingir somente um trabalhador, que está no outro lado da bifurcação deste trilho de trem. O que faria um utilitarista? Bem, nós acabamos de ver que o utilitarismo se baseia na busca de prazer e na fuga de dor. E nós acabamos de ver também que a fórmula do utilitarismo é o quê? Proporcionar maior felicidade ao maior número possível de pessoas. Então, se nós olharmos para essa figura, se nós olharmos para o dilema do trem sob uma perspectiva mais rasa, mais imediata, é lógico que nós diremos que o utilitarista vai escolher, e nós escolheríamos também, a morte de um único trabalhador no lugar da morte de 5 trabalhadores. Muito óbvio. Mas, sempre existe um mas, sempre existe um porém. Essa é a desgraça e a beleza do direito. Mas e se você soubesse que, por exemplo, esses 5 trabalhadores que estão juntos andando distraídos, não tem pai, não tem filho, não tem esposa, eles não têm nada, eles são sozinhos no mundo, os 5. Só tem a amizade entre eles, e ponto. E o outro trabalhador lá, que está andando sozinho, é pai de família, ou seja, ele tem uma esposa, tem um filho, e tem uma mãe também viva que o ama demais. Todos amam essa pessoa demais. Veja então que nessa situação haveria até um empate matemático. Por quê? Aqui nós temos 5 pessoas, e aqui nós temos uma mãe, aqui nós temos uma esposa, aqui nós temos um filho. E vamos colocar um pai aqui também. Um pai, mãe, esposa e filho. Então, de um lado, nós temos 5 pessoas que vão sofrer a dor horrível e violenta de ser atropelado por um vagão de trem. E do outro lado, nós temos uma pessoa que vai sofrer uma dor horrível e violenta de ser atropelado e perder a vida por um vagão de trem. E outras 4 vidas que serão diretamente afetadas pela morte dessa pessoa. Nós estamos num 5-5 aqui, gente. Aí então tem que começar a pensar o que é mais doloroso. A dor do luto ou a dor da morte? A dor da morte é instantânea. Ela é forte, mas ela é rápida. Logo a pessoa não sente mais nada, morreu.
A dor do luto, ela prossegue, ela continua a se protrai no tempo. Até quando? Talvez indefinidamente. E aí, o que fazer? E agora, até outra hipótese me ocorre aqui. Você é essa pessoa aqui que tem que escolher, né? Em situações normais, onde você não conhece ninguém, é uma coisa. Mas e se essa pessoa que está aqui é um ente querido seu? O que você vai fazer? Você vai ser utilitarista e falar, não, é melhor um ente meu, querido meu morrer do que 5 pessoas morrer. Porque 5 morrendo é muito mais pesado do que uma morrendo. Você vai pensar isso? Um filho seu aqui, um pai, uma mãe, um ente querido, esposa, marido, você vai desviar para o seu ente querido morrer e você poupar a vida de mais pessoas? Exatamente porque a fórmula do utilitarismo é proporcionar felicidade para o maior número de pessoas. Vejam como é difícil. Não existe, na verdade, uma resposta certa. Por quê? Por que não existe uma resposta certa? Porque a vida não é objetivamente mensurável. Eu nunca vou me esquecer de uma reportagem que divulgou parte do áudio de uma caixa preta de um avião que caiu na cidade de São Paulo. Eu até procurei para trazer aqui para vocês, mas não consegui achar essa reportagem, né? Mas nessa reportagem aparece o piloto, não sei se o piloto ou o copiloto, talvez o copiloto, falando para o piloto. Na escola não, ou seja, desvia da escola. Por quê? Porque além da grande quantidade de pessoas que está ali, naquele pequeno espaço, essas pessoas que lá estão são crianças. São pessoas pequenas, miúdos, que têm todo um futuro pela frente. Como eu disse, meus caros, não existe resposta certa, porque nenhuma vida é objetivamente mensurável. Nenhuma vida pode ser objetivamente valorada. Nenhuma. Toda vida é de extrema importância. E aí que cai um pouco por terra essa ideia do utilitarismo. Essa ideia matemática do utilitarismo. Maior felicidade para o maior número de pessoas. Inclusive, é a partir dessa perspectiva que se fazem críticas interessantes e válidas do utilitarismo. Como assim a gente vai garantir a felicidade global em detrimento da felicidade de uma minoria? Como a gente pode dizer que isso é certo? Não me esqueço da fala também do nosso ex-presidente, quando em campanha do seu mandato, né, quando ele se elegeu, na campanha das eleições na qual ele se elegeu, falo de Bolsonaro, Bolsonaro disse: as minorias têm que se curvar diante da vontade da maioria. Veja como essa ideia é utilitarista, não é? Mas se a vida não é objetivamente mensurável, como como nós nos damos o direito de fazer isso, de afirmar esse tipo de coisa? De garantir a felicidade global em detrimento da felicidade das minorias. Pois bem. Muito interessante que o utilitarismo, apesar dos pesares, ele foi a corrente filosófica que garantiu a emancipação da moral em relação à religião e à tradição, isso fica claro, né? No decorrer da nossa aula a gente tratou sobre isso. Ele foi também o precursor da defesa dos direitos das mulheres e o precursor de um direito que está sendo muito comentado, discutido, inclusive em nível filosófico, filosófico hoje em dia, que é acerca dos direitos dos animais. Isso começa, isso tem um input, tem um início dentro da história do direito na filosofia, na jusfilosofia utilitarista. Ok? Muito interessante. Prossigamos, acho que dá para a gente mais um pouquinho. Vamos começar a falar, então, das relações entre direito e moral. Nós vamos tratar de duas relações aqui, né? Uma relação de ordem conceitual e outra relação de ordem histórica. Vamos começar pela conceitual, contingencial.
A ideia moderna, e é uma ideia equivocada, deixa eu apagar aqui que ficou ruinzinho, né? Pronto. A ideia moderna que é equivocada é a de que o justnaturalismo confunde direito e moral. Ou, se não confunde, tende a confundir direito com moral. Enquanto que o justpositivismo separa o direito da moral. As teses aqui são de confusão e de separação. Desse modo, Brocardo, lex injusta non est lex, ou seja, a lei injusta não é a lei, que foi dita por quem? Por Santo Tomás de Aquino. Lei injusta não é lei. Ela seria uma representação de que o direito e a moral são uma coisa só. Por quê? Quem diz o que é justo ou injusto é a moral. É o subjetivo, é o intrínseco, é o interno. Então, se eu estou fazendo um juízo de valor, eu estou confundindo direito com moral. Já para o justpositivista, não. Pouco importa se a lei vai trazer benefícios ou malefícios. O simples fato de ela ser lei, ou seja, de ela gozar de oficiosidade, de ela ter sido feita de acordo com os ditames legais para um Estado, ela é justa. A justiça não está nas finalidades, mas sim na criação da lei para o justpositivista. Okay? Bem, se os justpositivistas adotam a tese da separação, é certo que os justnaturalistas adotam a tese que é chamada de tese da conexão ou tese da vinculação. Mas não se esqueçam, tá? Esse é um entendimento equivocado. Equivocado. Os justnaturalistas modernos podem confundir direito e moral. Os justnaturalistas clássicos não confundem direito e moral. Que isso fique muito, mas muito claro para vocês. Estamos falando aqui de modernidade. Okay? Pois bem, existem algumas diferenças entre os justnaturalistas da modernidade, da contemporaneidade. Vamos citar dois desses justnaturalistas contemporâneos, Robert Alexy e Ronald Dworkin. Para Alexy, o direito tem sempre uma pretensão à correção, ou seja, ele sempre postula uma legitimidade e essa legitimidade é de ordem moral. Ele vai corrigir a sociedade por meio de moral, por meio de uma moral. Não é uma moral de índole subjetiva, mas é mais uma moral de índole objetiva, externa, grupal. Estamos falando aí do ethos, da ética, da moral lato sensu. Essa legitimidade de ordem moral, ela é importante para o direito, mesmo nós sabendo que o direito não vai ser capaz de satisfazer essa própria legitimidade de ordem moral. O importante é ter a ideia de que o direito se esforça para que ele seja par e passo com a moralidade de um determinado grupo, em determinado território, em determinado momento. Então, de acordo com Robert Alexy, o direito só é respeitado e obedecido quando ele está em sintonia com os princípios fundamentais da moral de um determinado povo. A ideia dele, então, é uma espécie de moralismo da validade. Por quê? Porque é o moralismo, é a moral que vai validar o direito. De outro lado, Ronald Dworkin enxerga a validade do direito sob o ponto de vista da atividade, ou seja, da integração que é realizada pelo julgador, na sua atividade de julgador. Quando o juiz se depara com uma lei que não é clara o suficiente, o juiz vai trazer clareza, vai trazer lume a essa legislação quando ele aplica essa legislação no caso concreto. Então, o direito para Dworkin nasce não da lei, nasce não do ethos, ele nasce da atividade jurídica, da atividade de o juiz aplicar essa lei ao caso concreto. Então, a moral aqui para Dworkin tem importância no sentido de que o juiz, quando vai julgar,
Ele vai julgar de acordo com o seu entendimento, com as suas regras de ordem moral internas. Veja, para Alexis, a moral externa equivale à ética, o ethos. Para Dworkin, há um apontamento para dentro. A validade vai se dar na atividade do juiz que, de acordo com a sua moral própria, vai interpretar a lei e aplicar a lei ao caso concreto. Então, o justnaturalismo de Dworkin é uma espécie de moralismo da interpretação. Nós temos, então, dentre os justnaturalistas modernos, Alexis com o moralismo da validade e Dworkin com o moralismo da interpretação. Os dois são justnaturalistas. Por quê? Porque, enquanto Alexis parte da moral sob o ponto de vista da validade, ou seja, é a moral que dá validade ao direito, se estamos falando de moral, estamos falando de justnaturalismo moderno, vocês se lembram disso? Enquanto Alexis entende dessa forma, Dworkin pugna que a validade do direito se dá a partir da atividade de integração, feita por um juiz. Essa atividade é subjetiva. E se ela é subjetiva, ela é de ordem moral interna. Então nós temos aí um moralismo da interpretação. Ficou bem claro? Esse é o panorama geral dos nomes mais, digamos, em relevo da atualidade acerca do direito, da filosofia do direito e do justnaturalismo, obviamente que moderno, contemporâneo. Vamos sair agora do campo do conceito. Vocês se lembram que a gente falou aqui no começo da aula, né, que a gente ia tratar do campo conceitual e depois do campo histórico. Historicamente, façamos-nos uma pergunta: a moral influencia o direito? É certo que a maioria das regras de um sistema jurídico coincide com as regras da moral. Ou seja, as regras do direito, via de regra, coincidem com aquilo que é considerado justo pela maioria das pessoas. E por que a maioria das pessoas entende, por exemplo, que a propriedade é um direito inerente ao ser humano? Bom, Herbert Hart, ele vai afirmar que aquilo que é positivado pelo direito, nas mais variadas épocas, nos mais variados lugares, é um conteúdo mínimo do direito natural. O que ele quer dizer? São normas que derivam de características que são intrínsecas da própria existência do ser humano. Nós não vamos nos aprofundar nesse tema, mas o certo é que o direito de propriedade é explicado de uma maneira lógico-filosófica como sendo um direito derivado da condição de substância vivente, animal e racional do ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é uma substância na medida em que existe no mundo físico. Tudo que existe no mundo físico é palpável, é verificável pelos 5 sentidos, é substância. E essa substância ela é vivente, nós não somos uma rocha, nós somos viventes. E além de viventes, nós somos animais. Nós não somos como as plantas, nós somos animais. Nós nos movemos. E além dessa movibilidade, nós temos algo além que nos coloca em uma condição muito especial dentro do reino animal, que é a racionalidade. A capacidade de raciocinar. A razão. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, não vou me aprofundar muito, tá? Vou ser bem raso nisso aqui, mas se vocês quiserem saber mais, eu recomendo, além das minhas obras, recomendo também o meu curso de Princípios do Direito Penal. Lá eu vou tratar pormenorizadamente de como e quais são os direitos que surgem a partir dessa ontologia humana. Todos os direitos surgem a partir dessa ontologia humana. Okay? Mas aqui nós podemos rapidamente afirmar que a propriedade é um direito natural na medida em que ela é derivada da capacidade que o ser humano tem de abstrair e de inteligir, ou seja, da capacidade que o ser humano tem de intuir e criar ideias, capacidade que pertence à característica ontológica racional do ser humano. E ele usa a sua animalidade
ou seja, a sua capacidade de se movimentar para aformosear o mundo de acordo com essas suas ideias pré-concebidas pela sua racionalidade. Esse trabalho intelectual que culmina na transformação do mundo que cerca o ser humano faz com que a coisa na qual o ser humano trabalha e o ser humano que trabalhou a coisa se conectem. Essa conexão é chamada de propriedade. Lindo isso, né? Mas volvamos a Herbert Hart. Mesmo que ele, no direito positivo dele, que ele entende como direito positivo, ele entenda que haja um conteúdo mínimo de direito natural, ele ainda defende a separação conceitual entre direito e moral. Na minha opinião, isso está bastante certo porque uma coisa é o direito positivo. A outra coisa são os direitos naturais. E outra coisa são as regras de ordem moral. No meu entendimento, é um triângulo, né? Assim, um triângulo. No meu entendimento, a moral ela vai se relacionar mais às regras de convivência. Essas regras podem ou não ser direitos naturais. Tem regras de convivência que derivam do direito natural e tem regras de convivência que não derivam do direito natural. Por exemplo, matar alguém, aí aqui nós temos a norma jurídica, né? Matar alguém é crime. Matar alguém está aqui, é crime. Mas matar alguém também faz parte do direito natural. Na medida em que quando nós extirpamos a vida de alguém, extinguimos a vida de alguém, cometemos o excidium, o hominis excidium, o excídio, a extirpação do homem, nós estamos ferindo a substância vivente. Nós estamos atacando o cerne ontológico do ser humano. Porque não existe animal se não houver substância vivente. E não existe racionalidade se não houver animalidade, portanto, não houver substância vivente. A substância vivente é o cerne da ontologia humana. E por ser o cerne da ontologia humana, é o mais importante. Aqui nós temos a vida. Quando extirpamos a vida, atacamos o cerne do ser humano, o cerne da sua ontologia. Então, o matar alguém é tanto um direito tipificado, um direito normatizado, um direito positivado, quanto também é um direito natural. Matar alguém é um crime juridicamente e naturalmente falando. Obviamente que moralmente isso também vai ser rechaçado. Por quê? Advém do direito natural. O direito natural vai embasar tanto o mundo da moral quanto o mundo jurídico. Mas, por exemplo, o andar pelado na rua. O andar pelado na rua, aqui no Brasil, é um ilícito. Ele é positivado criminalmente como um ato obsceno. Mas ele deriva da ontologia humana? Onde que está aqui o andar pelado? Eu estou ferindo o que aqui da ontologia humana? O que eu estou ferindo aqui da ontologia humana? Nada. O andar pelado é crime exclusivamente por uma convenção social. Tanto é assim, meus caros, que muitos indígenas, daqueles que têm pouco ou nenhum contato com a civilização ocidental, eles não veem o problema no fato de se andar pelado. Pois bem, nós estamos começando a entrar aqui já na seara, numa outra seara, e dado o tempo que já extravasou bastante da nossa aula, eu vou deixar para a gente continuar essa conversa na aula que vem, tá bom? Na aula que vem nós vamos distinguir direito e moral. Já começamos agora aqui, já começamos nessa tríade. Na aula que vem a gente continua a destrinchar isso e vamos dividir bastante, distinguir bastante direito e moral, tá ok? Espero vocês na próxima aula. Até lá, meus caros! Até lá!